Olá, meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, você já viu no título desse vídeo nosso de hoje, a respeito do que é, né? Aonde que está a nossa confiança? A minha, a tua, de todos nós, enfim. Eu não me excluo, né, de estar junto com vocês, com todos, enfim, todos somos falhos e todos precisamos da misericórdia do Senhor e todos precisamos confiar no Senhor, né? Então a pergunta é essa: onde que está depositada a nossa confiança? É claro que nós vamos ver isso, vamos obter respostas nas Sagradas Escrituras, não é verdade? Mas eu peço para vocês, amados, vão até o final desse vídeo que é para entender. Primeiro a gente vai falar de uma maneira que a confiança não é em Deus. E depois nós vamos, por último, lá no final, nós vamos falar da confiança, verdadeiramente a confiança em Deus, aquela confiança que honra a Deus e que Deus honra aqueles que confiam nele também. Beleza? Vamos então aí as Escrituras. Veja, nós temos esse texto aqui, é super conhecido, a pessoa que lê a Bíblia conhece de trás para frente, de frente para trás, esse texto aqui, mas vamos ler novamente e vamos meditar, porque a palavra é como uma fonte que está sempre jorrando coisas novas, né? Então o mesmo texto, nas mais diversas situações, ele pode ser usado. E o que nós vamos começar hoje aqui por Jeremias, capítulo 17, verso 5. Eu creio que a maioria já sabe, mas vamos repetir aqui para a gente fixar na nossa mente, né? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Certo? Então, o que está falando que é maldito aquele que confia no homem, seja em si mesmo, seja em outra pessoa, porque quando a pessoa faz isso, ele está apartando o seu coração do Senhor. Ele está deixando de crer no Senhor para crer no homem mortal. Quer dizer, deixa do certo e prefere o duvidoso. E daí tem consequência disso, porque nós como cristãos, amados, veja bem, como cristãos a maldição não nos alcança, ela não nos pega. Mas nós temos que levar em conta agora um versículo, veja bem, esse versículo está falando para a nação de Israel, esse que nós limos de Jeremias. Agora então diz, não, esse é para Israel, não é para a igreja. Certo, concordo. Mas veja uma coisa semelhante para a igreja, que está em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, ou colherá. Aquilo que planta, colhe. Agora você me diz uma coisa, a pessoa que confia no homem, um exemplo bem clássico, de hoje, recente, não está cheio de falsos cristos, não está cheio este mundo de falsos profetas, falsos ensinadores, de visionários, de um monte de coisa desviando, tirando a atenção das pessoas da sua confiança em Deus para colocar confiança neles, no que eles falam, no que eles profetizam, no que dizem que viram no céu, no inferno, na terra, em Marte, Saturno, enfim. Falta lugar para eles estarem vendo Deus, vendo Jesus, vendo anjo, vendo... Amados, tudo isto é coisa do homem. Por quê? Porque hoje nós não temos mais visões e profecias. Então tudo isso que vem hoje é falso, porque a profecia, por exemplo, pode acontecer uma raridade do Senhor usar alguém lá para trazer uma profecia, tem que ser uma coisa urgente para a pessoa.
Você não. Por que Deus que deixou escrito para nós a visão completa? Pegou o apóstolo Paulo, pegou os outros apóstolos, encarregou eles, falou, passou tudo para eles. Eles tiveram a visão de tudo, toda a revelação do segredo de Deus para a igreja. Eles tiveram, passando para nós, deixaram por escrito, e agora nós vamos deixar isso de lado e vamos nessa revelação nova que está vindo. Isso, amados, é trocar o certo pelo duvidoso. Quer dizer, a pessoa vai semear, vai deixar do certo da palavra de Deus, do que está escrito na Bíblia, dos ensinamentos ali, que é o testemunho dos apóstolos que viram Jesus crucificado, viram Jesus ressuscitado. Deixamos o testemunho deles, vamos pegar testemunho de malandros hoje. É terrível, né? Então, daí o que acontece? Essa maldição era para Israel. No salvo não vai pegar, mas o salvo vai colher aquilo que ele semear, dele acreditar no homem e virar as costas para Deus. Ele pode não ser amaldiçoado, mas sofre. Sofre as consequências do seu ato. Ok? Então, veja bem, embora esse texto de Jeremias ele não seja aplicado para a igreja como tal, mas ele serve de um alerta para nós buscar para a igreja o que acontece, como é que nós devemos depositar nossa confiança, de que maneira, em que. Então, nós já vimos aqui o problema de trocar, deixar de acreditar na Bíblia, que é a palavra de Deus, e crer em malandros por aí que estão atrás de dinheiro, estão atrás de fama, estão atrás de fortuna, enfim, estão preocupados com eles. Então eles usam de todos os meios para que os preguiçosos que não gostam de examinar a Bíblia, que não gostam de oração, as coisas assim, então eles vão colhendo tudo. Vamos ver como esse texto de Jeremias foi para Israel. Vamos ver alguns textos que sejam similares a esse para a igreja. Veja, o apóstolo Paulo aqui ele já falava do receio dele. Ó. Ele, na sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 11, verso 3, veja o que ele deixou escrito aqui. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O apóstolo Paulo, a pessoa que tinha visão das coisas de Deus, ele já temia que isso ia acontecer. Ele já estava vendo que isso ia acontecer. Agora, mas vamos ver aqui sobre essas pessoas que vão atrás de visão, de profecia, de não sei o quê. Isso é virar as costas para a palavra de Deus. Olha aqui. Será que devemos ir atrás dessas coisas? Será que devemos crer? Será que devemos acreditar nessas coisas? O que a palavra de Deus nos diz? Colossenses capítulo 2, versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se. Veja bem, trazer um culto para a igreja, como culto dos anjos, mas baseado na palavra de Deus. Aqui está falando que ninguém se faça árbitro entre vós outros, pretextando humildade e culto de anjo, baseando-se em visões. Então nós já vemos aqui, na palavra de Deus, está condenado a pessoa se basear em visões. Ah, mas o profeta lá falou que no Brasil vai acontecer isso, não sei quem vai descer a cova, não sei o que, blá, blá, blá. Enquanto vai atrás dessas coisas, a palavra de Deus, a Bíblia, que nos alerta da realidade das coisas, vai ficando de lado. Então, as pessoas que se baseiam em visões, o que a Bíblia chama? De pessoas enfatuadas sem motivo algum na sua mente carnal. Sim, a pessoa que vai atrás de buscar a resposta de Deus em visão, em profecia, é um carnal que tem de ter uma prova de alguém, não é uma pessoa que crê na palavra, é uma pessoa que tem que alguém comprovar para ele que é daquele jeito agora, no momento.
E aqui que a pessoa tropeça feio. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Nós vimos 18, agora o 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição de homens, conforme rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Esses são os falsos ensinadores. Ensinadores do Evangelho, os falsos profetas, que vem todo cheio de conhecimento, de teologia, e daí, sabe, no lugar do Espírito Santo entra a teologia, entra a filosofia. O que é filosofia? É sabedoria, é conhecimento, é a coisa que eleva a pessoa lá em cima. Não eleva a Deus, eleva a pessoa, o filósofo, o sabidão ali de todas as coisas. Mas o que eles trazem? Usam as coisas de Deus, usam Bíblia, o nome de Jesus e tudo, mas aplicam. Se você for notar, não está aplicando a tradição de homens. Está aplicando o que aprende na universidade, aprende através de homens. Ou outras coisas, como esse que aprende o rudimento do mundo. Tem pessoas, amados, que vai falar das coisas de Deus, é só falar do Brasil, oração pelo Brasil, no Brasil, é Brasil, não sei o quê. Nação e bababá. Entende? O Filho de Deus, que tem o ministério da palavra, tem que falar de Jesus Cristo, falar da morte de Jesus Cristo e da sua ressurreição. E falar das coisas que edificam para que a pessoa não, as pessoas não entrem no engano, que saiam do engano e que sejam edificadas em Cristo. Isso é que é o ensinador e o pregador e evangelista, enfim, o que tem o ministério da palavra deve de usar. Então você veja que aqui o apóstolo Paulo falou que ele estava com medo, que assim como, veja bem, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade de Cristo. Essas coisas de visão, profecia e blá blá blá, e arrebatamento, é inferno, arrebatamento é o céu, arrebatamento. Olha, falta lugar para serem arrebatados e verem, ter a visão do que viram. Essas coisas, o que faz? Essas pessoas se apartam da simplicidade e pureza devidas a Cristo, que está na Bíblia Sagrada. Ok? Veja bem, visões, filosofias, enfim, as coisas que vêm de tradições de homens ou do mundo, que Jesus Cristo não está no meio como o principal. Agora, o que a Bíblia nos fala sobre as pessoas que praticam essas coisas? Profetas de hoje, apóstolos de hoje, não existem mais, são tudo falsos. Ensinadores, tudo. O que a Bíblia diz que essas pessoas são? Romanos capítulo 16, versículo 18. Porque esses tais, que usam de filosofia, visão, profecia, tal, esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. É isso que está acontecendo. Está cheio de pessoa indo atrás disso aí e deixando a palavra de Deus de lado. Mas veja o que acontece com quem vai atrás dessas coisas. Efésios capítulo 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Palavras vãs é isso que eles contam, ficam deixando a pessoa preocupada com o país, né, com o Brasil, com não sei o que. Enquanto devia estar preocupado com a sua salvação, é zelar, é procurar as boas obras que o Senhor deixou para que os salvos andem nela. Isso sim. Então, quando as pessoas vão atrás desse tipo de coisa, o que acontece? Efésios 5, verso 6. Ninguém vos engane. Veja bem, o apóstolo Paulo falou que tinha receio que a serpente enganasse
A igreja como enganou a Eva. Veja que toda, ninguém vos engane, ninguém vos engane, ninguém vos engane. Aqui ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, por a pessoa se deixar levar por essas coisas, em vez de se alicerçar na palavra de Deus, se deixar levar por novidades aí, o que que acontece? Por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. São filhos desobedientes que, em vez de ouvir o conselho do pai através daquilo que ele deixou, vão escutar conselho de malandros. E, terminando aqui os textos, né? 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Amados, está aí que a gente falou. Quem quer acreditar, acredita. Quem não quer, não acredita. Eu estou me reportando aqui a palavra de Deus. Eu estou me reportando as escrituras sagradas, a Bíblia Sagrada. Eu acho que não tem outra coisa. Se essas pessoas dizem que viram isso, testemunham, testificam disso, eu prefiro acreditar no testemunho dos apóstolos, que foram os que viveram com Jesus. Foram os que receberam uma verdadeira revelação, e o apóstolo Paulo nos informa que a completa revelação, a revelação completa do que é para a igreja foi entregue aos apóstolos. Se eles, os apóstolos, receberam a completa revelação, é sinal, eles receberam a completa revelação verdadeira, é sinal que as de hoje são falsas. Com toda certeza. Beleza? Agora, uma vez visto isso, amada, vamos ao último texto do nosso estudo de hoje, que é esse aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos meditar, amados, com amor e carinho nesse texto. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Vamos esmiuçar um pouquinho, debulhar um pouquinho esse texto aqui. O que o texto está falando? Palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. E também ele é o que está na Bíblia. É a palavra, ele em carne, ele falando para as pessoas, e também aquilo que ele deixou escrito. Seja através dos apóstolos, de quem for, né, que ficou escrito ali. É a palavra. Ele é a palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus. Então, o que o texto está falando da palavra de Deus? E como que é essa palavra? Vamos meditar um pouquinho aqui. Já que está falando da palavra, qual é as vantagens que essa palavra tem? Ou desvantagens que for? Primeiro, ela é viva. Quer dizer, não é uma coisa morta, como um jornal que se lê ali de uma história que aconteceu. Ela é viva, é como uma fonte de água, como uma vertente que está sempre jorrando, sempre jorrando. Está em movimento. Água viva significa água em movimento. Então a palavra de Deus é isso. Ela é viva, ela está em movimento. É eficaz. O que significa eficaz? O que é eficácia? Eficácia assim, uma coisa que é suficiente, que é completa, que não precisa de ajuda, não precisa de complemento, de ser complementada por nada. E a palavra de Deus assim, ela é suficiente para nós, para os cristãos, para os filhos de Deus. O poder dela é como o poder de uma espada. Veja bem, tanto ela é cortante como é penetrante. O que a gente significa? Cortante é uma coisa que corta, que abre, e penetrante é uma coisa que tem uma ponta que vai lá na fundo. Como diz ali, ela penetra
até o ponto de dividir, penetra, fura, corta, divide juntas e medulas. Isso aqui espiritualmente falando, dividir a alma e o espírito. E o que mais? É apta. O que é ser apto? Quando vai fazer um exame para carteira de habilitação de motorista, então vai fazer um exame. Então ali é examinado e é comprovado que está em condição de dirigir o carro. Então é apto. Inapto é que não passou no exame, que não foi aprovado. Apto é que foi examinado, provado e passou. Então a palavra de Deus ela é suficiente para discernir pensamentos, amados. Pensamentos e propósito, em outras versões diz intenções do coração. Amados, que a pessoa que tem a palavra de Deus tem tudo o que necessita nessa vida e para a vida futura. Não necessita de mais nada. Pela palavra de Deus você consegue tudo o que é necessário para esta vida e se conserva na santidade para a salvação eterna, né? Quer dizer, eu salvo, mas para ter o galardão lá quando eu partir daqui. Agora eu pergunto, amados. Depois de tudo isso que nós vimos, não é o irmão Antônio que falou e que pensou que tirou da cabeça? Veja que tirei da Bíblia, tirei da palavra de Deus. Depois de nós fazer essas comparações, será, amados, que algum de nós que está vendo este vídeo aqui, que ainda ia atrás dessas visões, dessas coisas, que ainda estava confiando no homem, é capaz de continuar confiando, amados? Ou será que é hora da gente pegar, se a gente estava depositando essas confianças nessas visões e profetado por aí, não é hora de deixar de lado isso e nós voltar para o nosso Deus e passar a confiar mais nas suas promessas? Essas pessoas prometem o que não é deles, o que não pertence a eles. O nosso Deus nos promete o que é dele, que é a propriedade dele, e ele dá. Ele cede a quem ele quiser. Então, mas vamos receber a promessa de Deus e vamos ficar na palavra de Deus. Vamos ficar nossa confiança na palavra de Deus. Porque é dali que vem as nossas vitórias, é dali que vem a confirmação daquilo que nós cremos. E ali não tem frustração como as pessoas que ficam acreditando nessas coisas. Essas coisas de hoje. Certo? Então era isso, amados, que eu queria trazer para nós, porque a gente sabe, fica triste, a gente vê tantas pessoas. Você pega, se você vê a igreja de Jesus Cristo, aquela que não tem nome, que se reúne em nome do Senhor, você vê que ela está no mundo todo, mas pequenos grupos. Ao passo que as outras igrejas que trazem aquela ostentação, que trazem aquela... a cristandade, de um modo geral, que estão tudo dividido, não se acerta, uns querem uma coisa, outros que não, outros de uma maneira, tudo. Essas estão cheias de pessoas, porque lá é pregado o que as pessoas querem ouvir e não o que precisam ouvir. Às vezes, amado, a gente é meio rude naquilo que a gente fala, mas é porque a palavra de Deus, ela é assim, ela é dessa maneira, a pessoa tem que ser sim ou não. Ou fica com visão, falsas profecias, ou fica com a palavra de Deus. Não tem como ficar costurando numa coisa e em outra. Então, por aqui, amados, a gente encerra este vídeo. Vimos os dois lados das coisas, não tirado da minha cabeça, mas pelas escrituras. Agora resta ver, amado, se nós confiamos nas escrituras, achamos melhor confiar no nosso pensamento, no nosso achismo. Eu, amados, não confio em ninguém. Eu confio na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Eu confio no Senhor Jesus, no meu Deus e Pai. Nessa eu confio.
Agora, amados, outras pessoas não confiam porque o homem, ser humano, ele não sabe nem o dia da morte dele, como é que ele vai fazer promessa para as pessoas e coisas assim. Garantir isso, garantir aquilo. Então, amado, eu não confio nem em mim mesmo, porque eu olho para mim, é carne, sangue, osso. Esse corpo aqui só vai ser perfeito depois que ressuscitar. Na ressurreição. Até lá vai ser cheio de falhas. Como que eu vou confiar numa coisa que é falha? Que está sujeito a errar feio? Então eu não confio nem em mim mesmo. Para mim, a minha confiança nas atitudes que eu vou tomar na minha vida, eu procuro ir na palavra de Deus e ver o que é o correto e por ali fazer. Quer dizer, esse eu falo para vocês, é a minha maneira do meu agir, o que eu escolhi, né? Por esse lado aí. Agora, cada um, claro, o Senhor deu o livre-arbítrio para nós escolher muita coisa. Salvação nós não escolhemos, mas muitas outras coisas nós temos o livre-arbítrio para escolher. Inclusive, se queremos virar as costas para o Senhor, ou se queremos virar as costas para o resto e olhar para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Que aí, amados? Minha gratidão a Deus, minha gratidão a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo, certo? Então, portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir, certo?